SPQR, Uma História da Roma Antiga. Esse aqui é o 44º livro que eu terminei de ler em 2021. E com ele eu completei a leitura de, deixa eu ver aqui, que eu tenho anotado, 20.524 páginas para a minha meta de terminar o ano tendo lido 36.500 páginas. Ou seja, uma média de 100 páginas por dia. Bem, como o subtítulo indica, Uma História da Roma Antiga, como o subtítulo, Uma História da Roma Antiga indica, esse aqui é um livro de história. Mas ele não é daqueles livros de história voltado para quem está estudando história na faculdade, quem já é formado em história e quer se aprofundar no assunto. Eu diria que é um livro bastante voltado para um público mais leigo na disciplina, que não tem ainda que não tem tantos conhecimentos sobre Roma, além do que já foi ensinado, além do que já viu na escola, e quer ver mais uma visão geral sobre o que essa autora, Mary Beard, que pelo que eu li é uma grande estudiosa da Roma Antiga, e ver o que essa autora tem para falar sobre esse período, o Império Romano. Né? E o nome SPQR é uma sigla que significa Senatus que Populus Romanus, o Senado e o povo de Roma em latim, que é um epíteto muito comum que era usado lá em Roma, inclusive era grafado em vários monumentos, tudo mais. Quem jogou Assassin's Creed 2 vai se lembrar disso. Assassin's Creed 2 eu acho que é um dos três da trilogia do Ezio. Mas enfim, esse foi um livro assim que eu descobri ele na revista 451, uma revista que se propõe a resenhar livros tanto de literatura quanto livros acadêmicos. E assim, cara, a leitura foi muito legal, eu gostei muito da leitura, que eu não sabia exatamente o que achar, além de que ele tinha sido elogiado, e comecei a ler e eu fiquei muito satisfeito com a leitura e muito feliz mesmo. É um livro assim que, como eu falei, eu acho que ele funciona muito bem para quem é leigo, não é estudante de história. Eu acho que na verdade vai funcionar para estudantes de história sim, mas para quem já é historiador, talvez seja um livro um pouco superficial, digamos assim, no sentido que ele não se debruça em questões mais específicas do período romano, mas faz um apanhado de 1000 anos do Império Romano, desde por volta de quando teria sido a fundação de Roma, analisando o mito de Rômulo e Remo, esses nomes, né, acho que até por volta de 200 depois de Cristo. Depois de estar em vários problemas, revoltas, trairagens, assassinatos, revoluções e revoltas e muita coisa acontecer em Roma. Então, é um livro que, assim, ele vai contando vários episódios da história de Roma, como, por exemplo, ele começa com o que a autora considera os mais importantes, que é o momento em que Cícero ele tem um embate, como posso dizer, um embate político com Catilina. Catilina era um nobre romano que ele estava falido. E nisso ele começou a fazer, não se sabe se ele eu não acho que ele não chegou a iniciar a conspiração não, mas ele estava envolvido com uma conspiração e era um dos principais líderes, um dos principais rostos de um grupo que pretendia assassinar um monte de gente no Senado e botar fogo em Roma. E por que ele queria fazer isso? Não era por causa de uma questão de destruição generalizada. Era para que, com isso, todas as dívidas de todas as pessoas de Roma, dívidas monetárias mesmo, fossem apagadas. E, com isso, meio que o histórico financeiro de todo mundo voltasse do zero. Então, é um lance muito Clube da Luta, né? O Clube da Luta, o filme, é o que o cara tenta fazer no final e é basicamente o que o Catilina supostamente estava fazendo. E o embate dele com Cícero foi que Cícero era contra isso. Cícero estava do lado do Senado. Se eu não me engano, Cícero era um senador, ou viria a ser um senador. E é um episódio em que o Cícero escreveu... Ele supostamente teria feito um longo discurso no Senado contra a proposta de Catilina, que tinha apoiadores porque ele era um sujeito carismático. Mas supostamente o discurso de Cícero foi tão eloquente que teria convencido as pessoas de que o Catilina estava errado. Algum apoiador dele informou a localização do Catilina e com isso deram um golpe nessa pequena conspiração antes dela chegar a dar frutos e assim vencendo ele.
Mas a parte importante aqui que a Mary Beard ela escolhe falar sobre o Cícero é que é, é que esse discurso de Cícero, depois de ele ter feito o discurso no Senado, ele escreveu esse discurso, e esse discurso sobreviveu por causa de cartas que ele enviou, isso que eu acho muito interessante de ler sobre civilizações e sociedades que bem antigas, isso aqui tipo foi alguns anos depois de Cristo, e que deixaram registros escritos, porque a gente pode justamente estar lendo material de fonte primária e está analisando o que estava acontecendo. E aí o Cícero escreveu esse discurso, e esse discurso sobreviveu até os dias de hoje, e ele é uma grande influência na oratória e na forma de políticos de, da sociedade ocidental se portarem e falarem grandes discursos, até hoje influenciado. Tipo, foi uma das grandes influências do discurso que Obama fazia, que eram muito famosos discursos, como discursos modernos. Então, assim, é uma coisa que eu acho que ela serve de abertura para você olhar e ver que, caramba, Roma antiga até hoje influencia a política, influencia a sociedade moderna. E não é que Roma fosse um grande exemplo de algo elevado, de algo superior, de algo, como posso dizer, que estava acima de todo o resto. Mas era uma série de coincidências que fizeram com que essas coisas fossem adotadas e se tornasse um padrão para a sociedade ocidental. E foi nesse capítulo, e o que veio depois, que eu fui lendo, que reforçou, que o grande propósito de a gente estudar a Roma Antiga, que é a forma como a nossa sociedade, a forma como fazemos política e a forma como muitos dos nossos problemas políticos e sociais ainda são completamente ligados ao que era a, ao que acontecia na Roma depois que ela começou a se modernizar politicamente lá para depois de vários séculos. Eu acho que isso quando começou mais a era dos imperadores. Mas enfim, embora antes disso já tinha uma burocracia bem estabelecida. Mas enfim, só que também não é uma questão de romantizar, porque como a Mary Bird faz questão de pontuar, esse discurso do Cícero, ele não é o discurso que o Cícero proferiu no Senado. É um discurso que ele escreveu depois de ter estado no Senado. Então, é uma versão otimizada, uma versão utópica, melhorada do discurso que ele deu, que ele com certeza não lembra todo, e que ele mandou para um amigo dele para dizer, ó, do tipo, olha meu discurso como foi fodão, e com certeza melhorando o discurso. Então, o discurso real dele, a gente não tem como saber. A gente só tem como saber um relato dele mesmo, ou seja, vai ser completamente não não fidedigno com a realidade, provavelmente, porque ele tem muitos motivos para querer se auto-enaltecer, principalmente mandando isso como registro para um amigo dele. É um relato completamente não confiável sobre o que pode ter sido o discurso do Cícero. Isso é um dos pontos que eu acho mais interessantes desse livro, que a autora ela vai pontuando questões históricas bem conhecidas, que todo mundo ouve falar na escola, ou pelo menos deveria ouvir, e ela faz ressalvas. Por exemplo, ela fala sobre o Nero. O Nero, todo mundo sabe daquela história de que o Nero teria incendiado Roma. E aí a Mary Bird ela fala, olha, existem registros, existem provas, várias provas de vários indícios de outras fontes de que realmente houve um incêndio em Roma nessa época. Só que a gente não tem como saber se Cícero realmente foi que provocou ele. E por que isso? Porque todos os relatos que apontam como Cícero ter provocado isso vieram anos depois da morte do imperador Cícero, não, imperador Nero. E o que acontece? Se você for analisar a história de Roma, todos os imperadores que foram assassinados posteriormente tiveram relatos, anotações, registros e conversas por escrito de que eles eram completamente escrotos. E o que é isso? Será que eles foram assassinados porque era escroto? Ou uma possibilidade muito provável e que muito estabelecida dentro da cultura do Senado romano de que, por ele ter sido assassinado, fizeram várias ficções, inventaram alguns fatos para dizer que ele era um monstro e que por isso o assassinato dele era justo. E
como acontecia também com o Senado, morria o imperador, entrava o outro, falava mal do anterior. O imperador atual morria, falavam mal do outro. E assim, vários senadores se perpetuavam através de mais de um imperador, sempre tendo esse contraste de falando mal do antecessor. Então, o que a Mary Bird fala aqui, em vários outros episódios ela vai pontuando, é que a gente não tem como confiar tanto nesses fatos que a gente acaba vendo na escola. Ah, não, Nero foi um imperador louco que queimou Roma, porque a gente não tem como saber se ele queimou, a gente tem como saber que houve um incêndio e que, na verdade, havia muitos motivos para as pessoas, para depois a elite, né, porque essas histórias, esses registros escritos são feitos pela elite, criticasse o Nero mais tarde, como vieram a fazer com todos os outros imperadores que foram que morreram de assassinato. Outra coisa, e isso que vai se repetindo em vários momentos que ela vai falando, isso pode ter acontecido dessa forma, mas temos que nos lembrar que a situação era tal e tal e tal, então isso não pode ser de fato afirmado. Isso é muito interessante porque, assim, é claro que se a gente parar para pensar bastante sobre o assunto, a gente pode chegar a essas conclusões sozinhas, mas muitas vezes a gente não vai chegar a essas conclusões sozinhos. A gente vai pensar, não, Nero incendiou Roma e ficar por isso mesmo. Mas ver uma estudiosa falando e colocando essas questões de que nem sempre esses mitos que são perpetrados muitas vezes por pessoas que estudam história, a gente dá para encarar como fato mesmo, a gente só pode encarar como indícios de algo que pode, na verdade, significar outra coisa. É muito importante a gente estar vendo não como uma questão de desconfiar da própria história, do próprio fazer histórico. Pelo contrário, mas a gente vê fontes primárias não como fatos estabelecidos, do tipo, se tem uma carta dizendo que aconteceu X, não quer dizer que X aconteceu. Só que essa carta dizendo que X aconteceu, ela é um indício do que na época podia se pensar sobre X. É um indício de que na época X era importante. Principalmente se a gente vai comparando com outros materiais que também comentam o fato, que também abordam a questão, e a gente com isso vai compondo um quebra-cabeças para entender a sociedade da época, para entender o que era importante na época, para entender discussões na época e tudo mais. E assim, talvez a gente não tenha como saber se Catilina realmente queria zerar as dívidas de todo mundo, mas a gente sabe que isso era um assunto em pauta, porque um senador escreveu um discurso rebatendo uma pessoa que supostamente estava buscando isso. E vão haver várias, e no caso do Catilina, há várias fontes discordantes. Algumas poucas colocando eles como herói, outras muitas colocando ele como um grande crápula, como foi o caso de Cícero, que era uma pessoa muito poderosa e foi um discurso muito influente e que sobreviveu até os dias de hoje, então tem muito precedente. Mas há outras fontes também colocando a história de forma diferente, como Cícero como um cara covarde, Catilina como um herói que foi traído, e a gente não tem como saber, por exemplo, você pode pensar, não, tem mais fontes dizendo que o Cícero era, era o mocinho da história. No entanto, como o Cícero foi visto como mocinho na história na época, talvez escritos enaltecendo Catilina tenham sido destruídos, tenham sido reprimidos, ou por mero azar do tempo acabaram não sendo preservados e não chegaram a nós até hoje. Então, são coisas que a gente não tem como saber com certeza, mas com estudo e com se debruçando sobre vários registros históricos, várias coisas históricas que a gente pode estar analisando, os historiadores podem estar analisando e eu vou lendo o que eles escrevem, a gente vai chegando a formas de entender o que estava acontecendo. Outra coisa que eu achei bem interessante, que mudou um pouco o jeito como eu penso sobre história, é a forma como a autora vai falando sobre os mitos que os romanos tinham sobre si mesmos. Por exemplo, essa história de que Rômulo e Remo estavam lá foram criados pela loba, e então chamaram ladrões e saqueadores para se juntar à história deles. Isso é um mito romano, que os romanos criaram para Roma, que os romanos compartilhavam através do tempo sobre a própria Roma. Então você começa a pensar do tipo, que por que esse povo ele criou um mito desse jeito? Porque obviamente Rômulo e Remo não foram exatamente criados como uma loba. E são histórias tão remotas e sem registros históricos factuais, registros escritos da época, mas somente escritos séculos depois, e inclusive contestados pelos próprios romanos, tem relatos escritos pelos romanos
falando, não, isso não tem como ter acontecido, não tem como ter acontecido dessa forma. Então pode ser que tenha sido desse jeito, isso pode indicar dessa forma. Então é interessante você ver os romanos de antes de Cristo já questionando a própria história dele, a própria história deles, como a gente deve observar e ponderar e analisar 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois. Então é uma forma muito interessante você pensar nessas coisas de o que esses mitos desse povo significam sobre eles mesmos e o que esses mitos sobre esses povos significam para a elite desse povo, que provavelmente é quem tem o maior interesse de manter e perpetuar esses mitos. Então, é muito interessante ver a autora falando sobre essas questões. E ela vai falando sobre várias questões que podem ser observadas desde a suposta fundação de Roma, como passou de ser uma cidadezinha, uma vila rural, para abranger toda a península da Itália, até depois se transformar em um império que chegava lá na África, chegava no Oriente Médio, chegava nas Ilhas Britânicas, pegava parte da Europa. Então, assim, é muito legal, é um livro muito divertido de ler para quem gosta de história, tem uma linguagem muito fácil, e outro ponto legal dele e que, assim, é, como eu já mencionei aqui algumas vezes, eu sou escritor, pelo menos eu tento escrever, e algumas vezes quando eu penso assim, quando eu tento pensar do tipo, pô, quero escrever algo pautado no Japão histórico, não no Japão histórico, mas pegando como base o Japão medieval, ou talvez Roma medieval, mas como as pessoas de lá falavam, como as pessoas de lá se comportavam. E aí tem alguns detalhes que a autora vai pontuando aqui que são muito legais nesse aspecto, porque ela diz, por exemplo, ela está falando sobre uma guerra que tinha. Aí fala, há balas gregas, no caso ela está falando de esferas que usavam em fundas, há balas gregas mais antigas desse tipo, com equivalente a te peguei, ou seja, escrito te peguei na bala, ou ai. E algumas da guerra social trazia escrito Get Pompeius, significando pai de Pompeio, o grande, ou nas suas tripas, que em inglês provavelmente devia estar in your guts, ou coisa do tipo. O que me... e tem outras ainda, como por exemplo, Lúcio Antônio, seu careca, e você também, Fúvia, arregaça em seu cu. Estou indo me enfiar no cu da Madame Otávio, ou estou indo atrás do clítoris de Fúvia. Que aí fala lândica, clítoris, o mais antigo uso comprovado do termo em latim. Então, tipo, me faz pensar que as pessoas de épocas passadas elas tinham um comportamento semelhante ao nosso, como quando se tratava de fazer piadas escatológicas, fazer críticas, até porque nas balas também tinha alguns comentários políticos, e de certa forma de criar um humor que não é tão diferente do que a gente faz hoje em dia. Um humor de baixo calão. Então, assim, eu acho que às vezes alguns escritores têm tendência de botar as pessoas de tempos passadas muito mais polidas do que elas provavelmente eram. E eu vi assim, então, essas pessoas se comportavam parecido com a gente. Inclusive, se você pensar que Roma tinha barzinhos, literalmente muito bares muito parecidos com o que a gente tem hoje em dia. Era quase um fast food, inclusive eu vi compartilhar no Facebook recentemente justamente com isso. Olha, Roma tinha fast food. E era um pouco parecido com isso, embora eu ache mais semelhante a barzinhos. Tinha umas mesas assim que ficavam do lado de fora, as pessoas jogando dominó, não era dominó, mas jogando um equivalente ao dominó e brigando e saindo na porrada e se xingando. E as camadas altas a elite de Roma vendo isso com maus olhos. Então é tudo muito legal mesmo. E tem vários outros episódios, ou mais específicos, ou mais gerais, sobre política, sobre comentários, que você vê e tudo ecoa muito na sociedade atual. Então, assim, eu comecei a ler esse livro me questionando por que estudar Roma? Por que estudar Roma? Claro que, assim, estudar Roma é legal, mas por que exatamente estudar Roma e não outra coisa? A gente dá muito importante a Roma e Grécia no nosso ensino de história, em vez de outras sociedades, como por exemplo as africanas. Eu fui ler esse livro pensando, por que exatamente estudar Roma, nós que somos do Brasil? E eu acho que eu encontrei um pouco da resposta. Não estou dizendo que Roma é melhor ou mais importante do que qualquer outro lugar, do que qualquer outra das nossas origens e raízes. Só que para a nossa questão política e social, eu acho que muitos detalhes que eu li nesse livro foram interessantes para me fazer perceber que Roma é um grande pilar do que se torna
se tornaria uma sociedade ocidental da qual a gente faz parte. E que talvez para a gente entender alguns problemas de hoje, algumas coisas que a gente passa hoje, algumas influências do que se tornou hoje, sim, talvez seja muito interessante estudar Roma para ver esses paralelos. Deixa eu ver aqui se algum comentário que eu grifei. Tibério expôs o problema quando, ao reabilitar de surpresa procedimentos mais antiquados, tentou fazer com que os senadores tomassem decisões por conta própria, e estes repetidamente se recusaram a fazê-lo. Segundo Tácito, quando o imperador em uma ocasião insistiu que eles deveriam apresentar sua decisão em uma votação aberta, da qual ele também participaria, um senador astuto resumiu a questão com uma deferência talvez irônica. Poderia me dizer em que ordem dará seu voto, César? Perguntou ele. Se for o primeiro a dá-lo, terei algo em que me basear. Mas se votar por último, receio que eu possa me ver inadvertidamente do lado errado. Consta que Tibério interpretava tudo isso como um servilismo insuportável da parte do Senado, e sempre que saía de suas reuniões, costumava declarar em grego: homens feitos para a escravidão. Se foi assim, ele falhou em perceber que o Senado livre, que ele dizia desejar, era incompatível com seu próprio poder. Então, um episódio que eu achei muito interessante de Roma, e uma curiosidade bem legal, porque é sobre a questão que eu estava falando, de que muitos senadores eram muito servis ao imperador atual, porque vários imperadores tinham histórico de ficar mandando matar pessoas à torta e à direito. Mas havia no Senado também bastantes focos de rebelião, não era tão assim esse servilismo tão absoluto, como a autora vem a falar depois. Porém, a gente não pode encarar também como uma coisa 100%, então assim, sempre ela vai falando as coisas e falando contrapontos. Então, para quem quer ler um livro de história, um livro fácil, para que funciona muito bem para leigos, e eu acho que funciona muito bem também para quem está estudando história na faculdade, talvez para todo mundo que já não seja especializado em Roma Antiga, eu acho que esse livro é muito bom. E para todos os efeitos, qualquer pessoa que esteja começando a estudar Roma, eu acho que ele serve como um bom ponto de partida. Inclusive, no final, ele tem páginas extensas falando sobre fontes e referências e livros que podem ser pegos para estar sendo lidos como um complemento. Inclusive, eu anotei alguns aqui, como a História do Mundo Antigo, que só tem em inglês, e Cambridge's Ancient Story, que eu gostei do livro da Cambridge sobre o Japão, então eu queria pegar esse. Só que eles são um pouco difíceis de achar. E eu até vou depois parar para ler essa bibliografia para ver se eu encontro algumas outras coisas interessantes para ler. Porque eu gosto muito de ler história e, assim, lendo esse livro, fiquei com vontade de ler mais sobre Roma e de ler mais sobre o mundo antigo e de também jogar Total War Home 2, ou é o 3 que já tá, não, Home 2, e de repente aquele jogo lá de Roma da Paradox, parente do Crusader Kings 2. Mas enfim, agora já estou falando sobre o jogo, que é outro assunto e que eu não tenho muito espaço para falar aqui no canal, porque eu nem sei como vou falar de jogos aqui. Mas enfim, eu jogo bastante para quem tiver interesse em saber. Se você chegou até aqui, conseguiu ver os 23 minutos desse meu vídeo, peço que deixe um comentário falando que conseguiu chegar até o final, que às vezes eu fico sem saber quantas pessoas de fato assistem ao vídeo todo, então é legal ficar sabendo disso. E se você está chegando no canal agora e é o primeiro vídeo que você vê, se curtiu, se inscreve aí no canal para me dar aquele apoio. Esse ano, eu acho que quando eu soltar esse vídeo, eu já vou ter chegado aos 500 inscritos, que é um marco para o canal, e agora será rumo aos 1000 inscritos, né, que eu acho que vai demorar uns 2 anos esse ritmo para eu completar. Mas enfim, se gostou do vídeo, me ajude aí se inscrevendo, dando like no vídeo e deixando seu comentário sobre o que achou, se eu consegui fazer você se interessar pelo livro, se você já leu o livro e gostou ou não dele, e esse tipo de coisa. Então vou ficando nessa, porque estão fazendo pizza aqui em casa, e eu provavelmente já estou perdendo alguns pedaços. Então fico aqui e até a próxima.